Apocalipse, capítulo de número 5. Convido a igreja e aqueles que nos visitam a abrir. Apocalipse, capítulo 5. Se a igreja localizou, diga amém. Fiquemos de pé para a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. A visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e dele desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, e que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, e de milhões, e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Que Deus abençoe com a leitura da sua palavra neste lugar. A igreja pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Senhor, Senhor da glória, não somos nada e nem dignos de trazer tua palavra. Reconhecendo nossos pecados, nossa pequenez, te imploramos
em o nome do Senhor Jesus. Ó Pai, ilumina-nos com teu Espírito Santo, para que possamos trazer, sim, Senhor, a tua palavra neste lugar. Abençoe a congregação, ó Pai, que veio nesta noite para a tua casa, neste primeiro domingo de setembro. Abençoa, ó Pai, de tal forma que a iluminação do teu Espírito seja sobre todos, para que aquilo que foi lido aqui, tua palavra, seja, ó Pai amado, direcionado diretamente para coração e mente de cada pessoa que está nesse lugar. Que todos possam entender a tua palavra e a tua mensagem. Que não seja o homem a falar, mas que seja o Senhor a falar neste lugar. Guarda-nos, ó Pai, que possamos ficar do jeito que João Batista ensinou. Importa que eu diminua e que ele cresça, disse João, falando do seu filho Jesus. Que Jesus cresça neste lugar e nasça nos corações das pessoas que aqui estão neste momento. É o que nós te rogamos, é o que nós te pedimos, ó Pai, humildemente, não em nosso nome, mas em o nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. A igreja assentada está e assentada convido a ouvir a palavra do Pai. Igreja Presbiteriana de Irajá, tenho a dizer-te uma palavra de Deus. Se em Gênesis nós temos o início da história da humanidade, com o Senhor Deus criando todas as coisas, com o Senhor Deus criando a natureza, criando os luzeiros, as estrelas, criando o mar, criando o céu, criando as árvores, criando os animais, Senhor Deus criando o homem, criando a mulher, fazendo o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Se lá em Gênesis nós temos a origem, o início da história da humanidade, em Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada, do cânon, que nós temos a revelação de Jesus ao apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos. Jesus revela a João o que haveria de acontecer no final dos tempos. Jesus revela a João o que haveria de acontecer com a humanidade criada lá em Gênesis. Jesus revela a João o que aconteceria com este mundo. Jesus revela ao apóstolo João coisas lindas, inefáveis. E João viu todas essas coisas. Toda a história começa com Deus. Gênesis, Deus cria todas as coisas. Toda a história começa com Deus. Toda a história está debaixo do controle de Deus. Deus é soberano. Não deixe ninguém falar ao contrário disso para você. Deus continua sendo o que Ele é. Deus é soberano. Tudo está debaixo do controle de Deus. E tudo terminará também debaixo da vontade do Senhor Deus. Não são os poderosos deste mundo, e existem vários tipos de poderosos neste mundo, que determinam o rumo da história. Mas quem determina o rumo da história é o Senhor da história, é o nosso Deus. Não são os historiadores, por melhor que seja essa profissão, que vão decifrar os mistérios e segredos da história. Quem sabe dos mistérios e segredos da história é o Senhor da história, é o nosso Deus. A Bíblia fala para nós, Apocalipse, nessa revelação, lá no versículo 1, que Deus, diz a Bíblia, vi na mão direita, João diz, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. O Deus que está sentado no trono do universo, Ele tem um propósito para a história da humanidade que Ele criou. João vê então, sentado no trono, Deus. E Deus está carregando, segurando um livro. O livro que Deus está segurando é o livro da história da humanidade. E esse livro está escrito por dentro e escrito por fora. Esse livro está todo selado, lacrado, fechado com 7 selos.
A história, ela tem sentido, irmão e amigo visitante. A história tem sentido. A sua vida, você que veio para cá neste dia de hoje, nesta noite, a sua vida também tem sentido para Deus. Você não caminha para um ocaso. Você não caminha para um fim trágico. Não. As forças do mal, por mais que elas tentem prevalecer, elas não prevalecerão sobre as forças do bem. Não prevalecerão sobre Deus. Porque o Senhor Deus é o Senhor da história. E Salmo 62, versículo 11, diz que todo poder está nas mãos de Deus. Todo poder está nas mãos do Senhor. Ele detém o poder. As forças do mal não podem prevalecer sobre Deus. Deus está no trono. Jesus revela a João, um Deus poderoso, sentado no trono, carregando um livro na sua mão direita, o livro da história da humanidade. Esse Deus que está no trono, ele está sentado no trono, porque simboliza que ele reina. Se ele reina, ele é soberano. Se ele é soberano, ele detém sobre suas mãos o controle. Esse Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Deus tem em suas mãos um livro que desperta a nossa curiosidade. Um livro que chama a nossa atenção. Não sei se você já tinha lido o capítulo 5 de Apocalipse. Não sei. Talvez você tivesse lido, sim. Mas não sei se você parou para pensar sobre esse livro. Em alguma vez que você tenha lido este capítulo. Mas esse capítulo diz que Deus tem na sua mão direita um livro. Deus, então, nesse livro, é o livro da história da humanidade. Toda a história da humanidade. Nesse livro, Deus tem um plano para cada criatura, para cada ser que ele criou, incluindo você e eu. Nós estamos no livro. Deus escreveu o livro da história antes dela acontecer. Deus já tinha escrito o livro da história da humanidade, antes dela acontecer. Deus conhece, Célia, Deus controla e Deus dirige todas as coisas para uma consumação final. Se em Gênesis nós temos o relato do início da história da humanidade, em Apocalipse nós temos o relato do fim da história da humanidade. Vida terrena, carne e sangue. O livro tem uma sequência e uma consequência. Porque sempre há consequências sobre os nossos atos. Toda a história da humanidade ela está ali, registrada nas mãos de Deus, que segura o livro na sua mão direita. Não importa para nós a fúria de Satanás, não importa para nós a fúria ou a força dos demônicos, dos demônios ou dos seres demoníacos, ou não importa para nós a agitação do mundo, e nós temos um mundo bem agitado aí, mas a história sempre estará nas mãos de Deus. O livro da história está escrito. E escrito, diz a Bíblia Sagrada em Apocalipse, a visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. O livro está escrito por dentro, o livro está escrito por fora, tudo está escrito, tudo está traçado, tudo está determinado por Deus, não por nós, porque o homem não determina nada. Quem é o homem para determinar se ele é súdito e Deus é o rei? Quem ensina o contrário não sabe o quanto está equivocado. Tudo está traçado, tudo está escrito, tudo está determinado, nada foi esquecido nem omitido. A sua vida, irmão e irmã, amigo visitante, por mais que você pense assim, ou as pessoas digam isso para você, a sua vida não caminha a esmo. O futuro, seu futuro, está nas mãos de Deus. Então, nesse momento, verificamos que um anjo forte, verso 2, que proclamava em grande voz: quem é digno? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Os céus procuram alguém para abrir o livro selado pelos 7 selos. Os céus procuram alguém que possa desatar os selos, abrir o livro que estava escrito por dentro e por fora.
onde tudo está traçado, escrito e determinado. Alguém digno é procurado. Ninguém tem a capacidade de desvendar nem de conduzir a história ao seu final. Mas no verso 2, no verso 3, o anjo procura e diz: quem é digno de abrir este livro? No versículo 3 temos a informação: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém poderia abrir o livro, diz a Bíblia Sagrada, nem olhar para o livro. Alguém era digno de fazer. E o livro estava na mão direita. O livro está selado com 7 selos. 7, o número da perfeição. 7, que dá entendimento de algo completo. 7 selos. Fechado está o livro. Completo está o livro. Totalmente completo está o livro da história da humanidade. Totalmente selado. E ninguém digno para poder abrir esse livro. A história sem Deus é um livro fechado. A história sem Deus é um livro lacrado. Ele está fechado. Não há ninguém digno para abrir. O livro lacrado, fechado, está naquele momento. Só Deus, irmão, pode dar sentido, Bruna, à sua vida, do seu esposo, do seu filho, da sua filha, da sua casa. Só Deus pode dar sentido, Bruna. Ninguém foi achado digno de abrir o livro. No céu, nem os arcanjos, nem Miguel, nem Gabriel, nem os serafins que estão serafins e nem os querubins que estão numa ordem hierárquica bem superior aos anjos, nem serafins, nem querubins, nem Gabriel, anjo Gabriel, nem Miguel, nem nenhum dos seres celestiais, angelicais, nem os remidos, nem Abraão, pai da fé, que está nos céus, nem Moisés, aquele que tirou o povo do Egito, nem Elias, o profeta, o grande profeta dos milagres, nem Paulo, o apóstolo do amor, nem Pedro, o intempestivo que convertido seguiu a Jesus, nem Maria, sua mãe, nem Maria Madalena, que foi a sua seguidora. Ninguém pode abrir o livro, nem os remidos, nem você, nem eu, ninguém. Nem na terra, onde a gente de carne e sangue, nem na terra se encontra ninguém possa abrir o livro. Nenhum homem, por mais poderoso e influente nesta terra, tem condições de decifrar o sentido da história e nem abrir o livro. A Bíblia continua: nem debaixo da terra, nem o diabo, nem Satanás, nem os demônios, nem as hordas demoníacas, nem os principados e potestades, nem os espíritos atormentados pode revelar a nós o sentido da história da vida, e nem eles podem abrir o livro. Não há partido político, e é bom falar sobre isso, estamos em época de eleição. Não há partido político, não há sistema econômico que possa realizar os sonhos e a esperança do coração humano quando se trata de vida eterna. Sozinha, a humanidade não vai para lugar nenhum sem o seu Criador, sem Deus. Sozinha, o destino da humanidade, adolescentes, é o caos. Simone Aparecida, sem Deus, nosso destino é o caos. Apocalipse nos revela que é uma impossibilidade radical de que o homem seja senhor do seu próprio destino. O homem não é senhor do seu próprio destino. O livro da história da humanidade está nas mãos não do homem, mas de Deus, está selado. E não há ninguém digno de poder abrir. Há uma impotência humana para desvendar o futuro. A grande questão é: quem é digno para abrir o livro? A grande constatação é, querido conselho, ninguém podia abrir o livro. Ninguém. A grande decepção é de João, o apóstolo, porque ele diz: eu chorava muito. A crise de João é a crise da impotência de todos nós. João queria saber, e essa questão do livro estar selado implica em Apocalipse 4, versículo 1,
uma incoerência entre Apocalipse 4, versículo 1, porque Apocalipse 4, versículo 1 diz assim a palavra de Deus: a visão do trono, depois destas coisas, 4, verso 1, depois destas coisas, olhei, João olhou, e eis não somente uma porta aberta no céu, a porta aberta sempre é Jesus, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe, sobe, João, para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Mas se isso foi dito a João no capítulo 4, versículo 1, que sobe para aqui, que eu vou te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas, como é que o livro da história da humanidade está fechado? A crise de João é a crise da nossa impotência. Olhamos ao nosso redor e vemos, sabe o quê? O mal triunfando. Nós verificamos a violência crescendo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. As famílias cada vez mais estão afrontadas, estão sendo afrontadas. Os jovens cada vez mais estão se drogando. E a nossa reação, igual de João, é chorar, porque nós verificamos a nossa impotência em relação a todas essas coisas. João chora. Por que João chora? Primeiro, porque o que estava acontecendo, o livro fechado, frustrava Apocalipse 4, versículo 1, quando tudo foi dito que seria mostrado a ele o que haveria de acontecer. E segundo, ele está chorando porque a história da humanidade está como um barco que está à deriva. A história da humanidade está afundando. E o anjo no céu diz: quem é digno de abrir esse livro? Aquele que é digno, ele é encontrado. E a solução para a história, ela vem do céu. No versículo 5, a Bíblia Sagrada nos mostra que aquele que é digno é encontrado. Quando o versículo 5 diz assim: todavia um dos anciãos me disse, João escuta um dos anciãos do céu dizer para ele: não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá é Jesus. Jesus é aquele que é digno, e ele, Jesus, é o único digno para poder então abrir aquele livro. Há consolo para nós. Existe um que pode abrir o livro da história da humanidade, que está na mão direita de Deus, e esse alguém é Jesus. Não chore, irmão, irmã, amigo visitante. Não chore, porque existe alguém que é digno, que conhece a história da humanidade, porque abriu esse livro e sabe o que está lá dentro, conhece essa história. É Jesus, o Filho de Deus. Ele sabe essa história. Há consolo para nós. Às vezes nós choramos como João. Choramos com medo do futuro, não sabemos que reserva o nosso futuro. Acalme-se, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, porque o seu futuro está nas mãos de Deus. O que vem pela nossa frente, não sabemos, mas sabemos que Deus é conosco. Como será meu amanhã? Como será a minha velhice? Uma voz ecoa no céu: não chores. Então, se você hoje veio para essa igreja hoje e está com esse sentimento no coração, de choro no seu coração pela impotência sua em resolver certas situações, não chores. Porque nos céus foi encontrado alguém digno de abrir o livro da história da humanidade. O Senhor Jesus, ele põe um basta à nossa angústia. Ele traz a solução para nossas vidas. E então o ancião diz a João: João, não chores. O digno procurado foi encontrado. O digno procurado é Jesus, o leão da tribo de Judá. Se existe alguém capaz de dar sentido à história da vida, das nossas vidas, é Jesus, o Filho de Deus. A solução da história está em Jesus. No versículo 5, versículo ao 7, nós continuamos lendo e encontramos mais sobre esse digno que foi encontrado. Então o versículo 6 diz assim, João fala: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, o leão da tribo de Judá. Antes de ser leão,
ele é um cordeiro. Se ele era um cordeiro, para então ele tomar sobre si os nossos pecados, cordeiro pascual, onde tomou os nossos pecados, foi imolado, sacrificado numa cruz, o cordeiro de Deus, e ali tomou os nossos pecados, sem ter pecado algum, ele, Jesus. Agora o cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá. O nosso cordeiro é um leão, e que te guarda, e que te protege. Versículos 5 e 7 diz: então, no meio do trono, dos 4 seres viventes, entre anciãos, de pé, encontramos um cordeiro, como tendo sido morto, porque ele foi na cruz. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, o cordeiro, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Fala, João, traz os seus símbolos, traz para nós a revelação que vem do coração de Jesus para os nossos corações. A solução da história está em Jesus. O livro da história está nas mãos de Jesus, porque o versículo 7 diz: veio o digno, o leão, o cordeiro, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Jesus pega das mãos de Deus o livro da história da humanidade. Ele é o único digno de poder segurar este livro e olhá-lo e abri-lo. O livro que fala de nós, da história da humanidade. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita. A solução da história está em Jesus. O livro da história está nas mãos de Jesus. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Ele é o sustentador, ele é o criador, ele é o redentor, ele é o Senhor. Só Cristo Jesus tem a chave da interpretação da história nas suas mãos. Está nas mãos dele o livro da história da humanidade. Ele venceu a morte na cruz para poder abrir o livro. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Ele venceu o diabo. Ele venceu o mundo. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Jesus nos é apresentado como o Messias vencedor, porque antes ele foi o Messias sofredor, mas agora o Cordeiro é um leão. Ele agora, e sofredor, é um Messias vencedor. Ele só é o leão da tribo de Judá, porque antes ele foi o Cordeiro pascual. O Jesus vencedor é o Cordeiro que foi morto. A sua marca, como ele tinha sido morto, a sua marca, a sua vitória foi conquistada na cruz. A sua posição diante de Deus ele estava de pé. De pé significa que Jesus tem poder e tem toda a ação nas suas mãos. Seu lugar é que ele está no meio do trono, em pé. Isso mostra a autoridade do Senhor Jesus. Ele é digno de desvendar o sentido da vida. A Bíblia diz que ele é cheio de olhos, porque ele é onisciente. Ele sabe e conhece todas as coisas. O Senhor é apresentado como um ser cheio de olhos, um cordeiro cheio de olhos, porque isso representa que ele tem conhecimento de todas as coisas. Ele está apresentado por 7 chifres. Chifres representa autoridade. Jesus tem autoridade. Mas eu queria explicar para você quais são as implicações. E Jesus está com o livro da história da humanidade nas suas mãos. Está no versículo 8. Acompanhe a leitura. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Tendo cada um deles o que, irmão? Uma harpa. E que mais? Taças de quê? De ouro. Cheias de quê? E o que são os incensos? Orações diante do Cordeiro. Os 24 anciãos estavam com taças, uma harpa, taças de ouro, cheias de incenso. E o incenso são as orações dos santos.
Orações que são entregues ao Cordeiro, a Jesus. A implicação de Jesus estar com um livro nas suas mãos, da história da humanidade nas suas mãos, e que isso deve nos levar a orar de forma com confiança em Cristo acerca do destino das pessoas. Nós temos que orar a Ele, Jesus. Falar com quem está com o livro da história da humanidade nas mãos. Quando nós oramos e falamos com Deus, falamos com Jesus, nós falamos com aquele que está com o livro da história da humanidade nas suas próprias mãos. Quando você ora, você intercede, você clama, você suplica, você está suplicando àquele que está com o livro da história da humanidade nas suas próprias mãos. E o livro está aberto. Isso nos faz orar com confiança. Eu oro a quem tem poder. Eu oro a quem tem autoridade. Eu oro a quem pode mudar, intervir no que está acontecendo. Por quê? Porque ele tem um livro da história da humanidade ali nas mãos dele. Satanás não tem esse livro. Jesus tem. Jesus é digno de poder segurar esse livro. Agora minha oração faz sentido. Eu não oro a quem não tem força. Eu não oro a quem não tem força para fazer nada a fazer. Mas eu oro a quem tem força e autoridade para tudo fazer. Eu oro a Deus em nome daquele que está com o livro nas suas mãos. Isso deve nos levar a uma evangelização fervorosa. É o verso 9. E entoava um novo cântico dizendo: dignos és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Isso nos leva a uma evangelização fervorosa. O versículo diz que Cristo morreu para comprar com seu sangue pessoas diante de Deus. Pessoas que procedem, Zé Roberto Presbítero, de toda tribo, de toda língua. Pessoas que vêm de todos os povos, de todas as nações. Nós então temos aqui algo interessantíssimo, irmãos, que nos leva a evangelizar, porque a Bíblia fala que Cristo morreu e com seu sangue comprou pessoas de todas as nações e tribos. Isso nos leva a falar de Jesus para todas as pessoas. O evangelho é para todos. Isso nos deve também nos levar a tomar posse da nossa alta posição espiritual. Verso 10. E para o nosso Deus, Ele que comprou pessoas de todos os povos, tribos e nações, para o nosso Deus, os constituiu reino e sacerdotes. Nós fomos constituídos reino. Nós já reinamos aqui na terra com Cristo, porque Cristo está em nós. O reino de Deus chegou à terra quando Jesus veio a esse mundo. Ele trouxe o reino. O reino está aqui na terra. O reino está em nós, pela ação do Espírito Santo. Nós já reinamos com Cristo nesta terra. Não tenha medo de principados e potestades, porque aquele que está em ti é muito mais poderoso do que aquele que está no mundo. Reinamos com Cristo espiritualmente nessa terra. Estamos assentados espiritualmente com Ele em lugares celestiais, sem merecermos nada disso. Reinaremos com Ele plenamente na sua segunda vinda para o dia. Estaremos com o Senhor no tribunal de Cristo, não para sermos julgados, mas para sermos chamados: vinde bendito do reino do meu Pai. Iremos em direção ao Senhor. Fomos constituídos sacerdotes. Agora temos livre acesso à presença do Pai. O véu do santuário foi rasgado. E agora, através de Jesus, nós nos achegamos a Deus Pai. Quer falar com Deus? Fale em o nome de Jesus. Aquele que tem um livro aberto nas suas mãos. História da humanidade. Isso deve também nos levar a dedicar tudo que nós somos e que nós temos em relação ao Cordeiro. O verso 11 e 12 fala sobre isso. Ele diz assim, João diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Oh, glória! Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono.
Eu quero também ouvir as vozes dos anjos ao redor do trono. Eu também quero estar diante de Deus no reino dos céus. Eu também quero soltar minha voz, dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu quero me prostrar diante de Deus no reino dos céus. Eu quero agradecer a Ele a salvação que Ele me deu, sabendo que eu não presto. Eu quero dizer obrigado, Senhor, porque eu não merecia nada disso e o Senhor me salvou. Obrigado, leão da tribo de Judá. Obrigado, Cordeiro Santo de Deus. Obrigado por nos salvar. Obrigado por entrar em nossos corações. Obrigado por nos guardar do mal. Obrigado por nos guardar das potestades e principados. Obrigado, Jesus, detentor do livro da história da humanidade. Tu és digno, Jesus. Fomos constituídos sacerdotes, temos livre acesso, por exemplo, do Pai, por intermédio de Jesus. Digno, diz o versículo 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões, uma voz de muitos anjos, de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto por ti, morto por mim, morto por aquele que está aqui nesta casa, nessa hora, que não conhece a Deus, mas está sentindo a ardência do Espírito Santo no seu coração, e ele desejando dizer: eu pertenço a Jesus, morto por ti. Digno é Ele, o Cordeiro, que foi morto, que recebeu o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, honra, glória e louvor sejam dados a Ele. Tudo que nós temos e que nós somos pertence ao Cordeiro. Tudo que eu tenho, que eu consegui nesta vida, tudo que eu sou nesta vida pertence ao Cordeiro. Cláudio Alves pertence ao Cordeiro. Tudo que você tem pertence a Jesus. A Ele seja o poder. É entregar a Ele tudo que está em nossas mãos. Todo poder, o que temos, pertence a Jesus. A Ele seja a nossa riqueza, os nossos bens, tudo que temos pertence ao Salvador, porque quando você morrer, você não vai levar nada. Da mesma maneira como você veio a esta terra, nada você trouxe. Mas quando você for, você vai levar um coração crente no Senhor Jesus. A Ele seja a sabedoria, a nossa cultura, a nossa inteligência, nossos talentos, nosso diploma que nós penduramos na parede, nossa habilidade profissional, tudo pertence a Ele, a Jesus. A Ele seja a sabedoria. A Ele seja, Gabriela e Igor, a força da juventude até os últimos alentos da velhice sejam dadas ao Cordeiro. Você que é jovem, você que está idoso, tudo seja dado por ti ao Cordeiro. Glorifique ao teu Deus, porque em meio aos pecados que você tem, Ele te ama. Jovens e velhos, glorifiquem ao Cordeiro de Deus. Não há aposentadoria no reino de Deus. Idosos ou jovens, glorifiquem ao Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a Ele seja dado o melhor do nosso tempo. A quem você está dando o melhor do seu tempo? Dê o melhor do seu tempo a Jesus. Por que, meu pastor? Porque Ele deu a vida por você. A Ele seja a glória, só Ele merece ser exaltado, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém é digno de abrir o livro, só Jesus, o leão da tribo de Judá. O digno procurado é encontrado e agora ele é adorado. Verso 8 ao 14 mostra essa adoração tremenda a Ele, ao Senhor.
Então, no versículo 13 diz: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O digno adorado, o digno procurado e encontrado, agora ele é adorado. Ele é adorado por quem ele é. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele foi o cordeiro que foi morto. Ele é adorado por quem ele é. Ele é adorado por onde ele está em pé no meio do trono. O cordeiro está no meio do trono e João viu. Ele é adorado porque ele fez, ele foi morto por nós. Com o sangue dele nos comprou para Deus. E para o nosso Deus, ele, o Cordeiro, nos constituiu reino e sacerdotes. Que tipo de cântico é esse que então é entoado a ele? É um cântico de adoração, porque diz: tu és digno, Senhor. É um cântico de pregação, porque diz: porque foste morto. João 1,29 nos mostra isso. Diz que o Cordeiro morreu para salvar os que procedem de todo o mundo. Jesus morreu para salvar a pessoa de todas as nações, de tribos e línguas e etnias. Porque foste morto é um cântico, o cântico que é entoado a ele é de pregação. Ele foi morto para nos salvar. O cântico é missionário, ele comprou para Deus os que procedem de todas as tribos e nações. O cântico é profético, porque diz: reinarão sobre a terra. O cântico é profético, que é cantado a Jesus pelos anjos, pelos anciãos. Ele é adorado por aquilo que ele tem. O cântico, nós temos o cântico em 2 capítulos. No capítulo 4, nós temos o oratório da criação. É um cântico no capítulo 4 que fala da criação. Entoado o cântico que diz que ele é o Criador. Mas no capítulo 5, nós temos o cântico da redenção, porque diz que ele é o Salvador. Não somente aí, no versículo 11, a gente verifica que não somente a igreja, os serafins, os anjos, mas houve também uma fala: toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e do mar, e sobre tudo que neles há, está louvando ao Criador, está louvando ao Redentor. Não somente os seres celestiais, mas também toda criatura criada está louvando ao Criador. Por fim, escutamos então, irmãos, os anciãos, os 4 seres viventes dizerem: amém. Assim seja no cântico que é entoado. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes concordam e dizem amém. E nessa hora os anciãos se prostram e o adoram. Adoram aquele que tomou de Deus, de suas mãos, sentado no trono, o livro da história da humanidade, desata os 7 selos, abre o livro, mostrando que Jesus tem poder sobre todas as coisas e tem poder sobre as nossas vidas. É assim que é a música no céu, irmãos. Imagine o céu. Imagine. Ao mesmo tempo que nos céus, a música do céu, ela é cheia de entusiasmo e de alegria. Ela também produz um profundo senso de adoração. Porque quando a música, um louvor é entoado, além da alegria, tem que provocar em você adoração. Tem que provocar em você um desejo de se ajoelhar. Tem que provocar em você um desejo de submeter-se a Deus e reverenciar esse Deus. Tem que provocar em você um sentimento no coração, na sua alma, uma ardência na sua alma, que você vai levantar suas mãos para o alto e vai glorificar a Deus, mas percebendo que Deus está nesse lugar. É uma alegria, um entusiasmo, um vigor, mas que vem cheio de unção e de reverência a esse Deus. Os anciãos prostraram-se quando adoraram a Jesus. Não dá para contemplar a beleza do Senhor Jesus, o seu fulgor, se não nos prostrarmos e mostrarmos para Ele: Senhor, nada sou, por isso me prostro, me ajoelho diante de Ti, porque tudo Tu és e eu nada sou. Os 4 seres viventes respondem amém. Nessa hora, os anciãos prostram-se e adoram a Jesus.
A igreja na terra não tem o que temer. Não importa, irmãos, quantos juízos esteja repleto o rolo da história da humanidade. Porquanto o sentido da música é este: o Criador entregou ao Redentor, Jesus. Deus entrega a Deus Filho toda a autoridade no céu e na terra. E os que o seguem a este Deus Filho jamais passarão despercebidos do amor e do cuidado de Jesus. Veja o Senhor nos céus. João viu o Cordeiro em pé no meio do trono. João viu o anjo dizendo: quem é digno de tomar este livro? Porque a Bíblia diz que ninguém conseguia nem olhar para o livro. Não há ninguém no céu. Não há Miguel, arcanjo Miguel, não há arcanjo Gabriel, não há os seres angelicais, não há serafins, querubins, nem Moisés, nem Abraão, nem Maria Madalena, nem Pedro, nem apóstolo Paulo. Ninguém pode abrir esse livro, nem os remidos podem, nem na terra, nem pessoa mais influente na terra pode abrir esse livro, nem debaixo da terra, nem os principados e potestades, nem Satanás, nem suas ordens demoníacas. Ninguém pode abrir esse livro. E o anjo diz: quem pode ser, quem é digno de abrir o livro? Aquele que é digno está no meio do trono, em pé. É o Cordeiro, é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. É Jesus que pode abrir esse livro. Jesus toma o livro das mãos de Deus, desata os selos e mostra que ele, Jesus, tem toda a autoridade sobre a vida do homem aqui na terra. Jesus é o nosso Senhor. Ele tem domínio sobre as nossas vidas. Que nesta noite você, querido amigo e amiga, se renda a Jesus. Se renda ao Filho de Deus. E faça como os anciãos, se prostre e o adore. Porque Ele é digno de toda adoração que vem do nosso coração. Louvado seja o nome do Filho de Deus nesse lugar.